Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Hoje iremos falar sobre o soltar. O soltar é sinônimo de fluência divina, é um fluir da vida, é um fluir lógico, um fluir divino, lógico. Nossa posição atual é que o que impede o entendimento o que impede da pessoa dela usufruir dessa fluência divina é o apego. Então, sempre quando se percebe o apego, deve-se naquele exato momento praticar o desapego. E assim a fluência divina é permitida e assim a pessoa está soltando. Na teoria, parece fácil. Na prática é que é difícil, porque tem a questão da percepção e tem a questão que eu mencionei hoje, que em muitas pessoas é o principal obstáculo, que é a sombra da rejeição. Além do ego, do egocentrismo estar em razão do individualismo, a percepção ser quase que nula para muitas pessoas, para outras já não é tanto. Umas praticam o soltar de forma natural, sem nem saber o que significa o soltar. A ciência, né? O Ciência Unida de Espiritualidade, que explica o soltar, na verdade, seria mais a parte espiritual, que explica o soltar, é o taoísmo. Lê-se, ação pela não ação. Quando se tem pressão, o conceito, o nome que convencionou se chamar disso, de colocar pressão, é o famoso efeito Zenão, algo que impede o fluxo. Na teoria, lindo. Agora, na prática, é que as coisas parecem se complicar. Parecem. Então, hoje, eu vou tratar aqui de casos específicos, né? Casos que eu vivenciei, casos que eu percebo, a minha percepção sobre o soltar. É claro que há questões que eu vou falar que eu mesmo, na prática, não tenho a percepção, às vezes falha a percepção, e tem questões dentro do assunto soltar que ainda fogem à minha percepção. Eu vou passar tudo aquilo que está dentro da minha percepção. Seguinte, primeiro, alguns pontos. Logo de cara, eu vou citar alguns exemplos que são clássicos para se entender. Logo de início, é bom passar essas questões. Imagina, eu vou escolher uma pessoa aqui, Fernanda Castro. Imagina uma pessoa, uma amiga sua, não, um homem chegando para você e falando: querida, olha só, você tem que casar comigo. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu sou o cara mais poderoso, eu sou o cara mais próspero, etc, etc, etc. Quais são as chances de você casar com ele em razão disso? Zero. Zero. Certo? Alguém aqui discorda disso? É zero. Total pressão. Agora, se uma amiga dela fala acerca desse rapaz para ela, a coisa muda. Não que ela vai casar e tudo mais, mas ela ele pode passar a ser um homem interessante. Ou, se, em vez dele falar, ele demonstrar através de atos o que ele é, ele vai se tornar uma pessoa interessante. No primeiro caso, pressão. No segundo e terceiro, uma fluência. Eu começo, né, trazendo um caso bem óbvio para depois ir aumentando o nível. Um segundo exemplo. Uma pessoa, ela vende churros. Vende churros. E
as pessoas vão passando e ele começa a falar: ô, compra meus churros aqui, compra meus churros, ele tá muito gostoso, compra meus churros, compra aqui meus churros. Pressão. Se ele está parado, a pessoa passa, sente o cheiro dos churros e vai lá e compra, isso é uma fluência divina. Ele soltou. Ele colocou, ele levou a máquina de churros lá, começou a fazer churros e soltou os resultados. Veja bem, ele teve uma ação de levar, né, lá a carroceria de churros, teve a ação de fazer os churros, e a partir desta ação ele soltou os resultados. Agora vamos aumentando o nível. A pessoa, uma mentoria aqui, a mentoria. Eu faço uma mentoria e tem, né, a mensalidade da mentoria, para quem faz parte da mentoria, lá do grupo principal. Nisso, existem as mensalidades, existem as datas. No que a pessoa entra na mentoria, eu chego e falo, olha, eu passo para o professor, olha só, você vai pagar no dia tal, o seu vencimento é dia tal, estou dando um exemplo, tá? Não que isso acontece, né, na nossa mentoria, porque eu passo para Vera Riso, etc. Mas, assim, estou usando uma questão exemplificativa. Aí eu chego e falo para a pessoa, você vai pagar no dia tal, o vencimento é dia tal, e vai pagar agora, e no próximo mês, nesse mesmo dia, você vai pagar segundo, e sempre no dia desse mês é o vencimento da sua mensalidade. Fiz ação. Chega no outro mês, tem a data de vencimento e a pessoa deve pagar. Se eu não me preocupar com isso, eu estou soltando. Se eu não me preocupar com isso, eu estou soltando. Se eu ficar atento quanto à data, ir lá no dia seguinte, falar com a pessoa, etc., com um sentimento de preocupação, que, se for esse caso, vai ser assim, uma preocupação, não necessariamente preocupação, tá? Não necessariamente vai ser preocupação, mas, na maioria das vezes, seria uma preocupação. Eu estaria colocando a pressão. Moral da história: o comportamento de fazer os trâmites iniciais, marcar a data, né, de vencimento e soltar quando a pessoa vai pagar ou não, esse é o que vai trazer os melhores resultados no que diz respeito a pagamento da mentoria. Quando se coloca a preocupação e vai lá e cobra a pessoa, aí já existe a figura da pressão. Bom, agora, ali tem uma linha tênue, porque o que é chamado de pressão, preocupação, pode ser apenas algo no sentido de não uma preocupação, mas algo no sentido de querer fazer o negócio prosperar, só que sem o sentimento de preocupação. Se houver a preocupação, não se deve agir. Caso não tenha a preocupação, a pessoa pode ir lá e cobrar, etc. Pode nos seus devidos limites. Não sempre. Não, aí não. Porque esse sempre já existe o quê? Uma pressão. Então, deve-se ter uma percepção se há um sentimento negativo ou não há. Se tem, a pessoa não deve agir. É aí que mora a sombra da rejeição. Porque quando existe a sombra da rejeição, a pessoa se sente rejeitada, sem perceber. Ela se sente rejeitada pelo não pagamento da mensalidade, mas ela não percebe que o sentimento é uma rejeição. Ela
não tem a noção de que é uma sombra que está ali dentro dela, provocando esse sentimento. E ela se sente agitada e ela vai lá e cobra. E quando se tem a rejeição, em qualquer negociação, o negócio trava. Sendo que a rejeição é bem tênue. Desculpa. A rejeição pode ser bem tênue. Às vezes ela é profunda e às vezes ela é bem tênue. É claro que se for tênue, o negócio não vai parar, mas ele vai perder velocidade. Se for uma rejeição forte, ele para. O fluxo para. Quando eu digo fluxo para, é um fluxo geral, como um todo. O fluxo de crescimento. Não é que todas as pessoas não vão pagar, mas é o fluxo de crescimento, ele para e se continuar. Né? Primeiro ele para, e logo depois nada fica parado. Ele para e a consequência lógica é o quê? Descer. Quanto mais se solta, mais se cresce. Só que isso foge muitas vezes da percepção da pessoa. O fato que ela não está cobrando, essa associação de não estar cobrando e, em razão disso, ela estar crescendo, isso é um outro paradigma. É um outro paradigma que precisa ser percebido e sentido. Porque a pessoa, ela não passa pela cabeça dela, como assim? Eu não vou cobrar e assim vou crescer. Lembrando, esse não cobrar, ele deve estar associado assim, à cobrança unida à preocupação, como eu falei, e isso não se deve fazer. Agora, uma cobrança distante de um sentimento negativo, uma cobrança no sentido de um querer prosperar, não pode existir nenhum sentimento negativo em relação à pessoa que está devendo. Se existe isso, a pessoa não deve agir. Não deve agir. Porque se ela agir mediante este sentimento, o negócio para. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Não. Alguém? Então, vou voltar. Vou botar uma água para mim aqui. Aprofundando essa questão. Existe uma espécie de efeitos e não, eu digo espécie porque são diversas formas de se colocar pressão e impedir a fluência divina. Quando se fala soltar, lê-se permitir uma fluência divina. Porque quando a pessoa ela nasce, se ela estar dentro, se ela permitir a fluência divina natural da vida, o que vai ocorrer na vida dela? O propósito de vida, logo de cara, vai vir à tona. E aí, desde criança, aquele propósito de vida já vai estar em sintonia com ela, de alguma forma, logo de cara.
o propósito de vida em sintonia, e isso só vai crescendo, 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 até ela se tornar uma expert dentro do nicho do propósito de vida dela, ou quando eu digo expert, é expert mesmo, uma figura mundial. Qualquer pessoa no mundo que está em sintonia com o seu propósito de vida é uma figura mundial dentro do nicho dela. Não quer dizer que o mundo inteiro vai conhecê-la, porque depende do propósito de vida. Mas que ela vai ser uma espécie de, né, um ícone dentro do nicho dela, isso vai. Uma outra espécie de colocar pressão. A personalidade fraca. Toda personalidade fraca é uma forma da pessoa impedir o fluxo natural. Porque o fluxo natural, o soltar, quando a pessoa solta, quando ela não tem apego, ela está totalmente desapegada, tá? Ela é uma pessoa, ela tem uma personalidade forte e ela é autêntica. Nesse sentido, vamos para o caso prático. O que importa aqui é mostrar a prática, para que você coloque em prática. E você vai pegar o conhecimento e vai colocar em prática, de forma automática. A velocidade na execução. Desde já. Existe vamos lá, um caso exemplificativo. Um grupo de pessoas conversando. 3 pessoas têm uma determinada opinião e só uma tem outra. Coloque-se você. Você e mais 3 pessoas conversando. Pode ser amigos, pode ser um amigo e 2 amigos de amigos, 2 amigas, tanto faz. E o assunto é algo polêmico, pode ser religião, pode ser política, pode ser o que for. 3 pessoas têm uma opinião cuja a sua é algo totalmente diverso. Ou seja, 3 pessoas elas são de extrema direita e a sua opinião é de extrema esquerda. Sem entrar no mérito, gente, mas esquerda e direita, eu estou trazendo um caso exemplificativo. Voltando. E aí, as 3 pessoas de extrema-direita, elas começam a dar opiniões, e a sua opinião é algo totalmente contrário. Até aí, tudo bem. Você, num caso desse, se omitir, ok, problema algum, não há problema. Você está evitando, né, o desconforto. E isso é uma forma inteligente, na minha opinião, seria o certo a se fazer. Se omitir, ficar na sua. Porém, se uma das 3 ou as 3 pedem a sua opinião, de forma alguma você vai mentir, de forma alguma você vai concordar com elas, você vai dizer que elas estão certas se a sua opinião é algo contrário à da delas. De forma alguma. Porque tem pessoas que são assim. Quando eu digo que tem pessoas, é a grande maioria, tá? A grande maioria. Você, nesse exato momento, pode estar dizendo que você não é assim. Mas aí você enxerga a prática, você enxerga que, na maioria das vezes, você agiu dessa forma. Mas a partir de agora, você vai agir da forma correta, com personalidade forte. Como é que seria o certo aí? Né? Dentro da questão do soltar. A pessoa pediu sua opinião, você pode, ou, falar, olha só, eu tenho uma opinião contrária de vocês, então eu prefiro não falar a minha opinião, porque isso pode causar um certo conflito. Ou então, ou você chega e expõe a sua opinião. Das duas, uma. Agora, chegar e falar que concorda com as pessoas só para ficar bem com elas, uma busca de aprovação ou um desvio de conflitos, mas
um desvio que está afetando totalmente a sua personalidade, isso é romper o fluxo. Você não está soltando. Lembra? Desapego. Você está... O comportamento de buscar aprovação, o comportamento de evitar conflitos nesse sentido, tá? Evitar conflitos é ótimo, mas jamais pode evitar conflitos mentindo, assim, indo contra a sua personalidade, indo contra o seu eu. Aí não. De forma alguma. Isso é parar o fluxo. Se a pessoa ela quer permitir se ela quer soltar, logo de cara, essa personalidade deve ser adotada. Tem pessoas que concordam com tudo. Ah, é isso, é. Lê-se, desculpa o termo, pessoas frouxas. Frouxa. É uma pessoa frouxa. Deve-se ter personalidade. Dizer que não, olha, a minha opinião é diversa da sua, contrária de vocês, então eu prefiro não expor para evitar conflitos. Ok, alto nível, isso é alto nível. Ou então dizer, olha só, a minha opinião não é a de vocês, a minha opinião é essa e essa. Vai criar um certo... Vai. Tudo depende da maneira que se fala também. Determinadas questões políticas, então, independente da maneira que se fala, vai criar uma atrito, vai, mas aí você não foi quem originou. Né? Chegaram até você perguntando. Então, você deve ter em mente como você vai se portar. Ou é uma ou é outra. Quando eu digo uma ou outra, ou você vai ser uma pessoa que vai estar sempre convicta, pedir sua opinião, você vai falar a opinião, ou vai adotar aquela. Isso se for contrário. Olha só, minha opinião é contrária, eu prefiro não. Uma pessoa que faz isso toda hora também, minha opinião é contrária, ela também vira frouxa. Uma vez ou outra, tudo bem. Agora, em hipótese alguma, mentir. Não adianta nada ouvir o que eu estou dizendo e, quando chegar na situação real, não executar. Deve-se executar, deixar o apego de lado. Esse comportamento vai ser o comportamento que mais vai lhe dar resultados positivos, que mais vai lhe dar amigos verdadeiros, reais, que mais vai lhe dar alegria, o que mais vai fazer você ser... o que eu vou falar aqui é só para o ego, mas ser bem vista pelas pessoas. Alguma pergunta? Continuando. O segredo dentro do soltar é confiar totalmente no universo. Quando se confia totalmente no universo, a pessoa solta, ela não tem, ela desapega. Confia-se no universo. Tem qualquer... Vamos lá, deixa eu dar exemplos reais. Exemplos reais. No meu primeiro pedido de ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, tem uns 3 anos, eu pedi assim, totalmente de forma leiga. Logo depois, 30 dias depois, caramba, eu percebi que eu tinha feito um pedido totalmente desconexo com o que a ressonância pretendia. Não que com 30 dias eu entendi a ferramenta ressonância, mas
com 30 dias de estudos, eu entendi que o pedido que eu havia feito estava totalmente sem eficácia, na minha visão. Então, eu enviei um e-mail para o professor, para o Hélio, explicando isso e mencionando que eu queria fazer novos pedidos. E aí o Hélio chegou e me respondeu explicando que na primeira onda é feito limpezas e etc. E que nós continuaríamos com a primeira onda, não faríamos um segundo. Aí ele me deu uma explicação assim bem eficaz. Ainda assim, eu insisti. Não, mas veja bem, é isso, isso, isso. No e-mail dele de resposta, ele já enviou aquele e-mail padrão de quando uma pessoa quer fazer o pedido. Nome, diga seus pedidos, etc, etc. Que foi isso? Ele soltou. Eu fiz um pedido, né? Ele alertou. Eu insisti, ele soltou. Fica claro? Teve um alerta, um aviso, uma ação dele. Logo depois, se ele agisse novamente, já seria uma pressão. Então ele soltou. Conseguem captar qualquer movimento de pressão paralisa a prosperidade, paralisa o fluxo. Quem colocou pressão foi quem? Eu. Eu paralisei o meu fluxo ali, naquele exato momento. Paralisei. O professor não. Da parte dele, ok. Na minha parte, naquele momento em que eu insisti, eu coloquei pressão. Aquele, sempre que você fala assim, por favor, faz isso é pressão. Pô, sério, só um pouco, só isso, só não sei o quê, só não sei o quê. Né? Pressão. Toda vez que existe esses movimentos, essas questões, isso é pressão, e isso vai contra a sua prosperidade. Curiosidade. A curiosidade vã, leia-se, existe uma curiosidade ok, que é aquela busca por conhecimento, isso é maravilhoso, e existe uma curiosidade vã. A curiosidade vã é pressão. Exemplo, a pessoa falar com você, chega para você e fala, olha, fulano de tal, eu quero falar um assunto importante com você depois. Você chega e fala, ok. Agora, se você chega e fala, qual assunto? Já iniciou-se uma pressão. Pegando esses conceitos, colocando em prática, as coisas fluem. Resultados positivos são obtidos, principalmente no que diz respeito aos negócios, à questão financeira principal. Só que, na prática, o que acontece é, muitas vezes, se esquecer. Mas é normal você se pegar, nossa, estou colocando pressão. Normal. Quando se percebe, solta. Imediatamente, naquele exato momento que você percebeu, solta. Que você vai ver o resultado. Agora, se é percebido e ainda assim é insistido, aí... E se você não perceber, também não flui. Mas quando se percebe, é pior ainda. Por quê? Porque você está passando uma mensagem para o cérebro que você sabe que aquilo ali é pressão, que você sabe que aquilo ali impede o fluxo, ainda assim você está colocando pressão. O cérebro da pessoa entende o quê?
que a pessoa não quer prosperar. Ponto. O conhecimento é poder ser aplicado. Quando o conhecimento ele não é aplicado, é o contrário. O conhecimento passa a não ser... O conhecimento, em vez de passa de poder para uma autossabotagem das maiores que existem. É por isso que se fala, será que a pessoa está preparada por conhecimento X? Porque ter o conhecimento e não aplicar é a mesma coisa que ir para a ponta. Era melhor não ter tido o conhecimento. Na questão prosperidade financeira, quem é da mentoria e não tem é porque não quer. A pessoa, ela não tem porque ela não quer. Então, assuma que não quer. Porque já passamos aqui duas práticas, basicamente, resumir duas práticas, que é infalível. As duas extremamente fáceis de se fazer, só que muitas pessoas não fazem. Então, a pessoa não quer. Beleza, assume que não quer. Agora, dizer que quer uma prosperidade financeira e não colocar a prática que é passada, né, em execução, aí é o que eu quero entender o que é isso. Certo? Eu quero entender o que é isso. Se a pessoa, não, eu quero prosperidade financeira, beleza. Tem essa prática e essa. Faz as duas. Se fazer as duas, é rápido. A pessoa, ok. Aí ela não faz a prática. Aí continua falando que quer prosperidade financeira. Dá para entender? Sinceramente, dá para entender? Não dá. As duas práticas, eu já falei várias vezes, vou falar de novo. Para não ter disse-me-disse depois que eu falei as práticas, mas não falei o teu. Já falei mais de 10 vezes, mas vou falar novamente. Em vez de eu falar novamente, eu vou até, inclusive, vou perguntar aqui, ver se sabem qual é a prática. Escolher uma pessoa. Vamos lá, vou escolher uma. Nil. Está na escuta, Nil? Estou. Tem duas práticas relacionadas à prosperidade financeira. Duas. Fala uma para mim. Fórmula do sucesso. Não, não é a fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso também, sem dúvidas, tá? Mas estou falando de uma bem específica. A fórmula do sucesso é algo bem abrangente que nem acabamos ainda. Tá? Nem acabamos ainda. Estamos na 9ª ou na 10ª etapa. Acho que vai até a 12ª, a 13ª. Inclusive, vamos dar um gás essa semana. Mas não é a fórmula do sucesso. Não está dentro dessas dúvidas. A do honrar pai e mãe? Não. Também não? Não. Então está explicado o meu insucesso. Oi? Oi? Então está explicado o meu insucesso. Vamos lá, vamos para uma outra pessoa. Eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos eu falar umas 3 vezes cada uma delas. Vou escolher uma outra. Mas é assim que funciona. A pessoa, ela tanto não quer que ela apaga da memória o que foi falado. Kátia Aparecida, está aí? Oi, Igor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Fala uma delas. Uma das práticas, Kátia. A dos 30%, onde você dedica uma... Oi? É isso aí. É isso aí. Porque se você não falar... Pode falar. Não, e quer que eu fale outra? Não, fala primeiro uma.
Então, a dos 30%, onde você dedica uma parte do seu salário. Então, 10% você paga a dívida, 10% você gasta economizando, né? Economiza. E uma parte é com você também, né? Vamos lá. A prática dos 30%. Pega a quantidade de dinheiro, a pessoa pega a quantidade de dinheiro que ela ganhou no mês. 10% ela doa para lugares que ela saiba que vão fazer um bom uso daquele dinheiro. Muitas pessoas, eu escuto principalmente em religiões, as pessoas falarem assim, eu dei os meus 10%, meu dízimo. Aí o que vão fazer com o dinheiro eu não sei, eu fiz a minha parte. Não, está totalmente errado. Deve-se doar e deve-se saber para onde o dinheiro vai. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, são os outros 10%. A segunda parcela dos 10%. 10% do que se ganha, doa, outros 10% você vai colocar no lugar em que aquele dinheiro irá multiplicar. No mínimo, poupança. No mínimo, assim. É claro que é preferível colocar em investimentos melhores, mas, assim, no ruim de tudo, a pessoa é totalmente alienada, não sabe nada de investimentos. Tá bem, tá bom. Coloca na poupança. 10%. Não importa o valor, porque o segredo aí está em fazer a mente entender que aquilo que até então estava relacionado a algo ruim, a algo sujo, que é energia de dinheiro, vai passar a estar relacionado a algo bom. Se você quer mais daquilo, a mente tem um bug, porque até então todo o comportamento da pessoa foi em prol do dinheiro ser gasto. Daqui a pouco ela pega o dinheiro e coloca num fundo de investimento, numa poupança, onde o dinheiro vai crescer. A mente, opa, eu acho que ele está querendo mudar a visão de dinheiro dele. E se você provar para sua mente que você quer que a energia do dinheiro seja algo positivo, a mente vai mudar. O que lá na mente estava associando a instalação referente a dinheiro, do que dinheiro era algo ruim, vai passar a ser uma instalação referente a dinheiro que vai relacionar dinheiro a algo bom. Puf. Quando fizer isso mas existe um período. E os outros 10%? Primeiro doou, o segundo juntou, e os outros 10%, se a pessoa tem dívidas, ela paga dívidas. 10% para pagar dívidas. Essa prática é muito boa. Esta prática sozinha, ela já faz uma pessoa ter prosperidade financeira. Só ela, mas nenhuma outra. Só ela. No seu devido tempo, faz. O lucro, tá, dos 10%, que o lucro referente aos 10% doados, é no mesmo mês. A pessoa pode ter a percepção ou não, porque às vezes o universo agiu evitando que o carro iria quebrar, o motor do carro iria fundir, ela teria um prejuízo altíssimo, e o universo age evitando que o motor do carro da pessoa queime, funda. Nem passa pela cabeça da pessoa que o motor do carro dela iria queimar, iria estragar. Nem passa. No começo, o universo age assim, de forma invisível, mas ele age. O lucro é já no primeiro mês, mas nos primeiros meses de forma invisível. Mas tem-se o lucro desde já. Só que é um outro paradigma. A longo prazo, assim, não digo longo prazo, né? Depois de um certo período, de 6 meses, assim, a pessoa começa a crescer direto. Lembrando, o crescimento é já no primeiro mês. Pode não ser percebido. E é sempre de forma composta, como se fossem juros compostos. Os 10%
são doados voltam em juros compostos para a pessoa. Sempre assim. Deixa eu colocar no mudo aqui. Não precisa. Todo mundo no mudo, né? Segunda, bom, então passei a primeira prática. A segunda prática, alguém pode falar? Aí, ó, perguntaram no chat. Os 70%. 70% são seus, você faz o que você quiser. É claro que dependendo do que você vai fazer com esse 70%, tá? Pode melhorar, pode aumentar a velocidade ou diminuir um pouco a velocidade dos benefícios dessa prática dos 30%. Mas, independente disso, fazer os 30%, essa prática 10, 10, 10, a pessoa cresce de forma exponencial. Cresce. Só que eu conto nos dedos as pessoas que fazem, que colocam em prática. Conto no dedo, nos dedos. Segunda prática, alguém pode falar? A outra. Boa, isso. Mas de que forma? Não necessariamente a mente milionária, mas assim, como padrão, a mente milionária, nós entendemos, mas pode ser qualquer outra no mesmo sentido. Mas de que forma o áudio mente milionária? De que forma? Pode ser qualquer outro áudio. Eu estou explicando isso para a pessoa não ficar, para a pessoa não achar que aquele áudio tem algo de maravilhoso. Não. A questão não é nem aquele áudio. A questão é a forma que se vai utilizar. Pegar um áudio bem feito, igual Mente Milionária, tá? Porque tem vários áudios mal feitos. O Mente Milionária foi muito bem feito pelo... quem fez aquele áudio foi um rapaz que trabalha com Grabovoi. Fez muito bem feito. E a forma de se utilizar que faz toda a diferença. Usar ele bem baixinho, deixar tocar várias vezes, bem baixinho. Não precisa nem todo mundo ficar escutando, ouvindo, mas você deixa tocar várias vezes. De forma subliminar. Você coloca ele tocando, bota o volume no 2, ninguém vai escutar, tá? E deixa ele tocando o dia inteiro. 2, 3, 4, 5 dias, o dia inteiro. Sempre que você lembrar, deixa ele tocando. Aí o Davi até trouxe uma forma de que quem usa computador, sempre que ligar o computador, o áudio liga de forma automática. Dentro desse parâmetro, dessa prática, pode-se utilizar outras. Da mesma forma. De que forma? De forma subliminar, deixar algo o tempo inteiro emanando uma prosperidade de forma subliminar. Por exemplo, aí é claro que aí diminui um pouco, mas é só algo que somamos a essa prática. Por exemplo, você ter uma orquídea em casa. Uma orquídea pode até ser decorativa. Você ter uma pinha decorativa, uvas decorativas. Veja bem, somente isso por si só também não resolve, tá? É só ter as uvas, ter a pinha, em casa o tempo inteiro, isso por si só resolve? Não, mas é algo que é adicionado a esta outra prática aí, do Mentes Milionárias, por exemplo. O top é o 10, 10, 10. O top. Agora eu pergunto, já falei 10 vezes, quem é que faz? Os 10, os 10, os 10. Bom, eu só faço 10 e 10 porque eu não tenho dívida. Tá bom, beleza. Ok, ótimo, melhor ainda. Não tem dívida, melhor ainda. Mas quem é que faz? Eu quero que vocês me respondam. Quem faz, pode me falar? Todo mês, 10% doado e 10% juntado. Alguém pode? Eu faço, Alguém Igor. que faça, pode falar?
Eu faço. Há Davi. quanto tempo? Eu faço tem 1 mês e meio. Ótimo. Vamos ver aí os resultados. Você faz do Mentes Milionárias também, né, Davi? Faço. Rodando o dia inteiro. O resultado é líquido e certo. É líquido e certo. Vamos ver aí, Davi, daqui a 3 meses. Vamos retornar aqui, ó. 1/2. Eu vou perguntar para o Davi novamente. 1/2. Igor, Oi. esse você fala do som é na residência ou onde você estiver? Onde você Ouve o Mente estiver. Milionária. Onde você estiver. Porque você Você sai para falou trabalhar. do áudio Mentes Milionárias, correto, Benildo? Isso, sim. Onde você estiver, ué. No caso, eu poderia deixar o celular tocando também? Pode. No bolso? Pode. Pode ser? Pode. Uhum. Ok, grato. Oi, Pode perguntar. onde eu encontro esse áudio, por favor? Quem está perguntando? Ellen, Ellen. Nós sempre viemos dos grupos, mas qual grupo que você está? Você não sabe? sei dizer, Igor. Não. Tudo bem, eu vou enviar para todos os grupos pelo qual podem ter pessoas aqui hoje. Tem pessoas da nossa mentoria e tem pessoas alguns grupos aí do curso, curso de mecânica quântica, são pessoas que vieram do átomo quântico, tem do acesso. Vamos enviar para todos os grupos, tá? Hoje. Logo mais, após a live. No mais tardar, por hoje, é na madrugada de hoje para amanhã. Mais uma vez, vamos enviar o áudio. Gratidão. Tá bom? Igor, Bom, mais alguma pergunta? Igor, Pode perguntar. eu não é pergunta, não. Eu faço esse de 30%, na verdade, eu nunca mensurei, na verdade, né? Mas eu faço isso já tem mais de 6 meses de doar, né? E eu eu tinha só 6 pacientes na época, estava extremamente endividado, e hoje eu já estou colocando outra pessoa a trabalhar comigo. Quem está Mudou falando? mesmo a minha Águida. Águida. Sendo que, pelo que eu percebi, você só faz de doação, você não pega 10% e junta. E coloca na poupança com aplicação. Eu comecei a juntar e agora eu estou estudando. Não, mas se junta. Olha só, vamos lá. Muito bom ser trazido essa questão à tona. Tem pessoas que têm o comportamento no sentido de juntar, que é algo altamente contra o fluxo. Tá? A live de hoje é soltar, né? Soltar, permitir o fluxo. Por exemplo, tem pessoas, caramba, isso dá até algo que causa espanto. Tem pessoas que pegam o dinheiro e juntam em casa. Pega o dinheiro e vai juntando em casa, assim. Assim. E isso é totalmente contra o fluxo. Não, o que eu estou juntando é para fazer uma reserva de emergência, né? Por causa dessa Mas você junta o pandemia. dinheiro onde? No CDB. Ah, então, é uma aplicação que o dinheiro, mensalmente, ele aumenta. Aí agora eu estou estudando sobre o assunto para ver se eu aumento esse rendimento, né? Porque, olha só, para ficar bem explicado, né, como sempre falamos, tá? Tudo está em movimento. Ou seja, o dinheiro ele cresce ou ele decresce. Quando o dinheiro está parado, o que ele acontece? Ele decresce, tem inflação. Então, o dinheiro parado significa a energia do dinheiro estar descendo. Isso é uma opção da pessoa. É só o fato dela pegar o dinheiro e colocar no mínimo a poupança, tá? Leia-se até que a poupança poderia estar decrescendo também, mas sem entrar nesse mérito. Vamos lá. Colocando na poupança, o dinheiro estaria crescendo. O dinheiro parado estaria parado em casa ou na conta do banco, a mesma coisa. Tá? Tem que estar no mínimo na poupança. Aí a energia do dinheiro vai estar crescendo. Deve ser muito bem compreendido essa questão.
Então, mas a questão de eu fazer a doação Só pode terminar. já fez uma diferença na questão da entrada de pacientes, de novos pacientes na minha clínica, né? Com E o certeza, fato isso de aí é um eu fato. conseguir, o fato de eu conseguir também entender sobre investimento, e aí agora eu estou querendo me aprofundar, agora eu já vejo saídas assim para eu prosperar mesmo, né? É isso aí. Então, assim, mas isso foi o que eu observei foi na mecânica com o L-Culto. Esse dos 30% eu não tinha acesso, assim, de forma de fórmula, né? Lembrando, que é o seguinte, coloca aí no mudo aí quem tiver com o áudio aberto. Lembrando, o que eu falei referente a estar soltando, a estar colocando pressão quando se está cobrando uma pessoa, tem uma íntima ligação com o sentimento que é colocado. Se tem preocupação, se tem rejeição, isso impede. Se não tem preocupação, se não tem pressão, a cobrança pode estar dentro de um fluxo. Mas, na dúvida, se há dúvida, não cobre. Não cobre. Deixa fluir. Permite. Lembrando que a sombra da rejeição, ela pode estar no mínimo detalhe. Eu vou contar um caso meu, real. Ou aconteceu hoje. Tem um pão que eu tinha soltado, né, as mensalidades da mentoria, soltei, aí eu fui lá e falei, vou dar uma olhada, conferida hoje. Aí, beleza, eu vi lá que, né, tem uma conta, a minha conta do Banco do Brasil, a agência é 0435 dígito 9. Tem pessoas que colocam 4359 sem dígito. Acontece algumas vezes. Aí, tudo bem. Aí, eu vi que tinham duas pessoas que havia dado essa questão. Aí eu falei, aí com uma delas, eu expliquei essa situação, a pessoa chegou para mim e falou assim, mas, então, eu acho que aí eu expliquei que existe uma agência lá em Porto Alegre, que o número é 4359, mas a minha é do Rio, que é 0435, dígito 9. Aí ela chegou para mim e falou assim, então o dinheiro provavelmente foi por uma outra pessoa. O dinheiro provavelmente foi para uma outra pessoa. Eu vou analisar no banco, eu vou analisar isso do banco. Aí eu respondi assim: não, veja bem, a agência que você colocou, 4359 lá do Sul, ela está associada ao meu CPF, ela colocou o meu CPF e a minha conta real. Lá na agência não vai ter ninguém com o meu CPF. O CPF é um só. Não vai ter ninguém com o número da minha conta, é um só. Então, não tem como o dinheiro ir para uma pessoa. Até aí tudo bem. Aí eu falei assim, questão de lógica. Mas falei de uma forma bem sutil. Tanto é que ficou numa boa. Só que aí eu depois analisando, olha, mas é bem tênue, tá? Quando eu mencionei questão de lógica, teve um pouquinho da sombra da rejeição. Um pouquinho. Como eu percebi que teve um pouquinho da sombra da rejeição. Porque não precisava falar questão de lógica. Você consegue captar isso? Mas assim, a pessoa foi tranquilo, eu falei numa boa. Mas eu internamente eu percebi, esse questão de eu ter falado questão de lógica foi totalmente desnecessário. Então, nesse momento tinha um pouquinho de rejeição. Beleza, na próxima eu já sei. Mas o que eu estou falando, a rejeição pode ser bem sutil. Quando a sua percepção percebe essas questões bem sutis, aí você começa a dar saltos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Águida. Pergunta, Águida. Igor. Oi. Igor. Pode perguntar. Ela ou eu? Pode Quem perguntar. pode perguntar? Sim. Igor, eu estou juntando com um
dinheiro com um propósito. Isso conta, e isso é em casa mesmo, parado em casa. Conta ou não? Dinheiro parado em casa. Sim. O que eu acabei de falar, Benildo? Sim, eu sei, mas só que esse é para um propósito. Não, propósito. Que propósito? O dinheiro parado em casa, ele pode ter o mesmo propósito do dinheiro numa poupança ou numa aplicação rendendo. Ou não? Sim. Ou o fator dinheiro em casa é tipo, né? Aí é que nem filme de mafioso. Todo mafioso tem um dinheiro em casa para poder fugir se o bicho pegar, né? É um propósito. Eu não estou dizendo que é um propósito desse nível, mas assim, o fator ter o dinheiro na sua casa tem uma finalidade que faz necessário ter o dinheiro vivo em casa? Não. Pô, então, qual é a dúvida? Não realmente não tinha motivo de existir. Só quer reforçar, mas tá bom, tá reforçado na sua mente. Então já sabe. No mínimo, você não sabe onde aplicar? Poupança. Agora, o dinheiro parado em casa, o dinheiro está perdendo seu valor. Ah, mas se eu estivesse gastando, seria pior. Sim, mas já que o dinheiro está parado em casa, por que não pode ficar parado numa aplicação? Crescendo. A sua mente vai entender, a sua mente vai começar a atrair mais dinheiro. Você vai provar para ela que você quer que aquele dinheiro cresça. Entendi. Igor, Pode falar, Maria Helena? Igor, Pode falar. Igor, eu não entendo bem como é essa divisão dos 10, 10 e 10. Eu não sei, assim, 10% eu vou doar. Novamente. 10%. Assim. 10%. 10% doação. Ok? Até aí, ok? Ok. Tá, beleza. Você é católica, não é católico? Sou. Pode dar para a igreja católica. Tá? Aí vamos falar, nossa, mas a igreja católica é isso, aquilo, não sei o que, isso que lá, sem entrar nesse mérito, tá? Não vou entrar nesse mérito, tá? Mas vamos lá. Você pode dar para a igreja católica 10%. Ou os outros 10%. Você vai pegar e colocar, no mínimo, na poupança. Ok? Certo. Os outros 10%, os outros 10% só figura se existem dívidas. Se existem dívidas. Se não tem dívidas, ok. Se há dívidas, 10% deve ser colocado nas dívidas. Aí você está soltando completamente. Como eu falei, deve-se confiar completamente no universo. Você deve fazer isso e deve soltar. A pessoa que faz essa prática, ela está soltando a energia do dinheiro completamente. Ela está soltando completamente a energia do dinheiro. A melhor forma de soltar. Entendi. Mas, assim, se ela tem aquelas obrigações, aqueles pagamentos mensais que ultrapassam esses 10%. Não, olha só. Então, vamos lá. Boa pergunta. A partir de agora, deve ser entendido que o seu salário é apenas 70%. Esquece. 30% é para isso. É como se a pessoa ganha 10 mil, ela esquece que ganha 10 mil. A partir de agora, ela ganha 7 mil. Pronto. A lógica é essa. Entendi. Esquece que ganha 10, ganha 7 e vive com aquele 7. Não importa nada. Não importa mais nada. 3 mil é essa prática, vive com 7, ponto, acabou. Se não tiver dinheiro para comer, passa fome. Entendi. É garantido. Garantido. Só não tem quem não quer prosperidade financeira. É porque essa prática é garantida que a pessoa terá retorno. Igor. Foi compreendido? Posso falar, fazer uma pergunta? Pode. Ok. Então, quem fala? Eu tenho... Maristela Machado. Pode falar. É porque eu estou no estúdio, só para explicar. Aqui tem a câmera, aqui, ó, bem aqui na minha frente tem a câmera,
E aqui, ó, tem agora eu estou no estúdio aí, fica o laptop aqui. Só para explicar por que eu estou perguntando os nomes. Pode perguntar. Ok. Então, eu tenho um espaço de terapias, né? E para esse espaço eu tenho todo um custo, né, de ter esse espaço. Então, a minha pergunta esses 30% é sobre o meu líquido pagando esse custo por ter esse espaço? Ou é pelo global que eu recebo? Não, do líquido. Do É líquido. do líquido, tá. Do líquido, do líquido. Ok. Tá? Ok, é essa a dúvida. Ok, Do obrigado. líquido. Gratidão. Nada. Aí a pessoa vai estar soltando. Lembrando um detalhe, o sentimento, o sofrimento, o sentimento de sofrimento, o sentimento de não digo pena, mas o sofrimento. Qualquer sofrimento também cessa a fluidez divina. Quando lê-se fluidez, é o soltar. O sofrimento dá uma cessada. É por isso que deve-se ter desapego total. O sofrimento, ele bloqueia. A pessoa na frequência do sofrimento, ela deixa de crescer. Quando eu digo deixa de crescer, lê-se uma prosperidade com sabedoria, que é o que importa. A prosperidade com sabedoria é uma prosperidade que dá alegria. Quanto mais próspero, mais alegre. Porque tem pessoas que, quanto mais, entre aspas, prósperas, nem seria próspera, nós vamos lá. Tem pessoas que, quanto mais têm dinheiro, mais tristes são, mais arrogantes são, porque a energia do crescimento ela tem uma vinculação. Então, se a pessoa é humilde, quanto mais dinheiro, mais humilde. Se a pessoa é arrogante, quanto mais dinheiro, mais arrogante. Logo, a arrogância, ela cessa a prosperidade com sabedoria. Tem pessoas que são arrogantes, e aí o próprio universo não permite que ela cresça, porque o crescimento dela significaria mais arrogância, significaria um prejuízo a ela mesma. Então, em benefício da pessoa, não se tem um crescimento. Os mentores espirituais trabalham no sentido... Os próprios mentores espirituais exercem um trabalho nesse sentido, para não crescer. Porque o crescimento dela seria altamente prejudicial a ela. Porque quanto mais dinheiro, mais mais malefícios pode se fazer a coletividade. E a pessoa que é arrogante, a pessoa que é individual, ela vai cometer diversos atos que vão gerar diversos débitos. Então, em proteção a essa pessoa, o mentor espiritual, o universo, eles trabalham no sentido de não. Enquanto houver a arrogância, aqui. Em benefício da própria pessoa. E em algumas, né, o próprio crescimento significa, o próprio crescimento financeiro ser associado à arrogância significa, né, o próprio débito. E em outras, que são humildes, são pessoas boas, o crescimento financeiro significa mais bondade, mais humildade, significa uma bênção na vida dela. Uma bênção. E é muito fácil. Quando a pessoa tem arrogância, ela cresce um pouquinhozinho assim, já se vê uma mudança muito grande na arrogância. As pessoas ao redor já reparam. Se existe isso na vida da pessoa, para na hora. E eu já percebi isso na minha várias vezes. Várias vezes. Aí eu para, né? Humildade para poder crescer com sabedoria. O nosso arquétipo do grupo, ele trabalha no sentido de não permitir um crescimento com arrogância. Vocês sabem qual é esse arquétipo? Quem faz parte da nossa mentoria só cresce de forma sábia. Não existe crescimento com arrogância. O crescimento significaria uma tragédia à própria pessoa, se tiver arrogância. Temos um arquétipo que ele trabalha exatamente nesse sentido, da pessoa prosperar apenas com sabedoria.
Qual é o arquétipo? Ganesha. Ganesha. Arquétipo poderosíssimo, o principal arquétipo do nosso grupo, da nossa mentoria. Nosso grupo, né? Para quem faz parte da nossa mentoria. Então, na nossa mentoria, o crescimento é para todos com sabedoria. Alguma pergunta? Eu tenho, Igor. Pode perguntar. Como é que participa da mentoria? Ah, isso aí isso aí você me chama no inbox que a gente conversa, tá bom, querida? Tá bom? Obrigada. Quem tá falando? Quem tá Ellen. perguntando? Ellen. Ellen, tá? Me chama lá no grupo, ó, você vai ver você vai ver no grupo pelo qual você clicou para estar participando da live, tá? Você vai ver que um dos administradores do grupo vai ser o número 021, né? Aí 972922583. Você vai ver lá 021 e é só chamar, tá bom? Que sou eu. Ok, obrigada. Tá bom, querida? Bom, alguma pergunta nesse sentido? Vamos continuar, então? Vamos lá. Na prática, eu quero que vocês visualizem, dê um comando para a mente de vocês neste exato momento, a fim de identificar qual o comportamento que está se tendo que está colocando efeito Z, não, está se colocando pressão, e que o comportamento que você deveria soltar, você deveria não agir naquele momento, né? Pressupõe ações antes. Mas vamos lá. Dê um comando para sua mente nesse sentido. Pode ser assim. Me leva na origem do problema relacionado a comportamentos que estão impedindo a minha prosperidade. De novo, me leva na origem do problema relacionado a comportamentos que impedem a minha prosperidade. E solto. E aí? Veio? Qual o pensamento que veio à mente de vocês? Fala aí, alguém. Qual o pensamento que veio? O pensamento, veja bem, o primeiro é sempre mais importante. Qual a imagem mental que veio à mente de vocês? Alguma imagem veio. É só falar qual é. Qual que veio? Vamos, gente, bota o áudio aí, fala. Igor. Oi. Veio eu procrastinando, fazendo coisas que são inúteis, tipo assistindo vídeos que não prestam para nada, não trazem informação útil. Perfeito, é isso aí. Perfeito. Já sabe que devem ser o quê? Eliminados. E a simples eliminação dele vai aumentar o fluxo da prosperidade. Certo, Davi? Certo, perfeito. Mais outras pessoas. Igor. Quando damos o comando correto, a mente não falha, tá? Ela pode sabotar no sentido de trazer algo menos importante. Tudo bem, às vezes acontece isso.
tá? Mas sempre é algo plausível, que se for feito, tá? É ok. Quando damos o comando. Pode falar. É Jaqueline Amaro. Tá ouvindo? Estou. O que acontece? Eu fui dispensada da minha empresa, vai fazer 1 ano. E é em uma empresa de economia mista, eu fui concursada, né? Concurso, eu passei em primeiro lugar, mas com essas privatizações, algumas pessoas foram retiradas da empresa e eu fui uma dessas pessoas. E o meu fundo de garantia, eu não peguei. Tá lá, quase 1 ano parado, porque está no advogado a situação, e o advogado está dizendo que talvez eu possa retornar para eu não mexer no fundo de garantia. Só que o dinheiro está lá parado. Entende? Tá, e aí? Pega o dinheiro ou não? Quem tá falando? Jaqueline Amaro. Jaqueline Garcia, acho que está aí. Só uma pergunta, o que isso tem foi esse pensamento veio para você após o comando? Porque o dinheiro está lá parado, no banco. Não, então, após o comando, esse pensamento veio para sua mente? Esse tem outros também, tá? Não, qual foi após o comando, esse foi o primeiro. pensamento veio na sua... Oi? Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Veio o pensamento no sentido de que o dinheiro está lá parado. Isso. E aí, mas qual foi a sua mente que dizer o quê? Veio o pensamento e ela quis dizer o quê? Captou? Ela fala claramente o que deve ser feito. A pessoa às vezes nega ou não. Eu acho que eu devo pegar e pôr esse dinheiro para, né, fazer o que tem que ser feito e aguardar outras situações. Se eu tiver que voltar para a empresa. Essa era a sua opinião antes, mas o que a sua mente falou? A sua mente deu essa resposta para você nesse momento? Deu. Então já sabe a resposta. Agora, o que você não pode fazer é querer que as pessoas respondam para você algo desse sentido, porque se a sua mente te trouxe a resposta, você não deve confrontá-la com a opinião de outras pessoas. Né? Quando é via comandos, tá? Agora, aqueles pensamentos do dia aleatório, não, isso aí são pensamentos totalmente contaminados pelas somatizações, pelas crenças limitantes, pela autossabotagem. Mas a minha... Oi. A minha dúvida é um profissional, né, que está falando não assina, porque eu não assinei a homologação ainda, não assina a homologação que você pode voltar, porque é um concurso, fiz a prova, passei, já estava lá já quase 15 anos na empresa, entende? Bom, a sua mente te deu a resposta. Pode ser que ela tinha dado algo nesse sentido e o seu ego está querendo que você enxergue outra coisa também. Tá? Então, você tem que meditar nesse sentido, para você ter uma clareza. Só uma meditação eficiente para você ter uma clareza. Beleza? Beleza. Você tem que meditar. Dá o comando... Eu quero muito... Faz a pergunta e medita. O que você quer nesse momento é pegar o dinheiro. Lógico, é o que o ego quer. Tá? Agora, se isso é o correto ou não, aí o ego vai crescer e pegar o dinheiro. Isso aí você pode ter certeza. É óbvio. Sim. Mas eu quero muito fazer uma doação também com esse valor. Alguma parte do valor, entende? Está se sabotando aí claramente. Percebem a sabotagem aí nas palavras dela? Alguém capta? Consegue? Ai, fala para mim, eu preciso. Eu tenho uma rejeição horrível. Eu descobri, Igor, a rejeição que eu tinha, a rejeição que eu tenho, eu descobri com você na primeira vez, que não tem nem um mês que eu te conheço, e eu descobri a rejeição lá com 5 anos de idade na escola. Eu chorei muito. E me sabotei assim a vida inteira, até hoje, devido a essa rejeição lá na escola. É Jaqueline que está falando da Jaqueline do grupo ou não? Não,
Não, eu tô no grupo Mecânica Quântica. Não, na mentoria, não é da mentoria. Não, mentoria não. Por causa disso, eu tô desempregada, enfim. Já vai para um ano, não tem como no momento. Entendi. Me chama, manda mensagem para mim, inbox, tá bom, querida? Tá bom. Esquece Obrigada. não, tá bom? Gratidão. Nada. Mais alguém? Vamos lá. É importante trazer a percepção. Esse diálogo aqui é muito importante. Passo várias mensagens para vocês inconscientes. Alguns percebem, outros não, mas percebendo ou não, acho que não percebem, ainda fica melhor ainda. Tá? Então, trazem para mim aí qual foi a resposta que a mente deu, de vocês deram, a mente que a sua mente lhe deu após o comando que nós fizemos. Qual foi? Oi, Igor. Beleza. Pode falar. Oi, Igor. Eu não tive a imagem exata, mas eu tive o pensamento da resposta. É não pagar dívidas que estão sendo negociadas. Repete, por favor. Dívidas serem negociadas? Pagar dívidas que estão paradas para ser negociada. Veio cortando aqui. Veio cortando, amigo. Então, vou falar de novo. Pagar dívidas. Tá cortando. Infelizmente. Se puder escrever, melhor, tá? Porque tá cortando. Vamos lá, outra pessoa. Eu posso falar na Igor. Deixa. Quem que tá falando? Oi, fala aí. Peraí, gente, calma aí. Pode falar, eu falo na sequência daí. Tá, coloquei tudo no mudo. Pronto. Agora, de forma organizada. A primeira pessoa abre o áudio. Vamos lá. Quer falar? Pronto, Igor. Tá me ouvindo agora? Estou, pode falar. A resposta que eu tive é pagar dívidas. Ótimo. Ótimo. Então, nome sujo. Lembra que foi falado no debate do nosso grupo, da mentoria. Quem não faz parte da mentoria não participou. Nome sujo cessa o fluxo da prosperidade financeira. Lembra do que o Ari falou, né? As pessoas sempre tem alguém que não concorda, normal, que vem depois falar em box, mas é engraçado que a pessoa não concorda, mas a prosperidade está paralisada. A pessoa que tem o nome sujo, a pessoa que tem o nome no SPC está com o nome sujo. Quem é sujo é o quê? Lixo. Lixo. Quem falou, professor Hélio Couto falando. Eu mandei um print no grupo. Ou seja, resumindo, segundo o professor, quem tem o nome sujo é lixo. É profundo, tá? Profundo. E magoa. Sei que quando eu li isso, meu nome estava sujo. Na época eu fiquei magoado. Mas quando eu limpei, a diferença é muito grande. É muito grande quando você limpa o seu nome. Nem se compara. Então, nome sujo não condiz com prosperidade financeira. Sei que tem pessoas aí que não vai concordar, tá bom, tá? Eu sei porque quando eu li, não concordei, mas quando eu limpei meu nome, fez toda a diferença. Então, fica a dica. Fala, Jones, pagar dívidas, ou seja... Pagar dívidas. Pagar dívidas. Principalmente aquelas que estão, se for o caso, deixando o seu nome sujo. Essas, na hora. Correto. Olha, outra questão de dívidas. Bom, presta atenção agora, Jones. Tá? Isso pode ser importante nesse momento para você. O professor fala isso e aconteceu comigo de forma muito clara. Quando nós estamos intencionando, querendo entrar na prosperidade financeira, quando estamos tendo atos significativos para entrar na prosperidade financeira, e o simples fato de cada um de vocês estarem assistindo essa live, significa para sua mente
que você quer prosperar financeiramente, que você quer ter um crescimento financeiro, tá? A sua mente está entendendo isso. Então, no que você está passando isso para a sua mente, é natural que venha a sua mente, e vocês vão perceber que vai vir aí nos próximos dias. Se não vier agora, vão vir lembranças de dívidas antigas, que você nem lembrava mais, dívidas essas que devem ser pagas. Exatamente. Independente da pessoa pela qual você está devendo querer ser pago ou não. A dívida é como se fosse algo universo. Se a pessoa não quer receber, insista para pagar. Implore para pagar. A pessoa vai falar, não, aconteceu isso comigo. Eu fui para Cancún em 2011 com um grupo de amigos, e aí assaltaram o quarto que eu estava, eu fiquei sem dinheiro, um amigo meu me emprestou $100. Né? Eu não esqueci. Me veio esse pensamento em 2017, no início de 2017, né, com estudos da mecânica quântica. Entrei em contato com ele. Ele, não, Igor, tem muito tempo, deixa para lá. Eu, não, quero pagar. Ele, não, irmão, bicho, tem muito tempo, fiquei lá. Aí parou de responder. Eu tive que insistir. Aí falou, olha, Igor, por mim, você não paga, mas já que você quer muito pagar, eu vou te dar a conta corrente da minha namorada, você deposita na conta dela e vai estar pago. Eu falei, tá bom. Aí, depositei, foi pago. Esse processo é importante. Vamos lá. Correto. Agora, próxima pessoa que quer perguntar. Muito obrigado, Igor. Valeu, Ellen. Jones. É a Quem Ellen. próximo? Ellen, Fala, Ellen. essa questão da dívida, eu tô com uma situação meio complicada, porque eu tô querendo pagar uma multa que eu levei por estacionar num local que eu não sabia que não era adequado em Washington. E o papel foi para o meu ex-namorado, a gente já não está mais junto, ele não sabe onde está o papel. Tentei ligar para o Detran e não consigo arrumar uma forma de pagar essa dívida. Como é que eu faço? Você quer que eu te dê a fórmula mágica? Isso, e assim, já faz um tempo, já faz meses, e eu não consigo achar um meio de eu pagar lá, porque ele não vem pelo carro, não vem pelos documentos do carro, já não tenho mais o carro, porque eu vim embora dos Estados Unidos. É muito simples isso, Ellen. É o seguinte, você realmente foi em todos os meios possíveis que você poderia ir para poder pagar? Se foi, agora tem que fazer o quê? Solta. Agora o que não pode ter é preocupação. Você já fez a ação. Aí não pode ter o quê? A preocupação. Porque é isso que impede. No que você teve as ações, realmente fez as ações, né? Sem enganação nesse sentido, não pode ter enganação. Tá? Se a pessoa teve as ações reais de fato, chegou no limite que ela poderia, solta. Tá? Então, para mim o que veio foi medo de fazer as coisas sozinhas, insegurança. Quando eu perguntei medo de fazer as coisas sozinhas, ou seja, você ou seja, oportunidades que estão surgindo, você está deixando passar por receio de insegurança mesmo. De ter que ter alguém junto para fazer as coisas, por insegurança. Sabe por que veio também essa imagem? Em razão do que falamos, da personalidade forte. A pessoa que tem a personalidade forte, quando falamos personalidade forte, isso é sinônimo de ego forte, que é diferente de egocentrismo. A pessoa que tem personalidade forte, ela não tem medo de enfrentar determinadas circunstâncias sozinha. É por isso que eu falei, a personalidade fraca, ela impede o fluxo. No seu caso, parece que está muito claro. Existe
é necessário um fortalecimento da personalidade para liberar o fluxo. Entendi. Certo, Ellen? Uhum. Personalidade forte. Qual o problema? Encara e o que pode acontecer? Uhum. Medo de quê? O que pode acontecer? Tem coisas que eu encaro e tem coisas que eu não encaro, assim. Eu acho que o lado afetivo é o pior, sabe? O lado profissional, eu tenho uma prosperidade, eu consigo fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo é e não é, porque eu sou professora universitária, então de uma universidade pública, então de certa forma eu me sinto segura onde eu tô. E agora eu tô com vontade de desenvolver um trabalho autônomo, independente, entende? Mas, ao mesmo tempo, Beleza, mas ainda... vamos lá. Então, só para ficar bem claro. É um cargo público. No cargo público existe um limite. Existe um limite e que não se dá mais para prosperar. Concorda comigo? Eu fui até o final. Então você não está mais prosperando no cargo público. Está no limite, no teto. Sim, estou no limite. Não Então estou não está me mais, sentindo então não assim, está mais muito prosperando. Concorda comigo? estimulada. Sim. Não, não me sinto estagnada. Só que eu preciso de uma certa... Não, a questão impulso. não é se sentir ou não. É que eu sei porque eu sou servidor público e da mesma situação, no Atos. Então, chega um determinado momento que parou. Beleza, Sim. faz bem, mas não quer dizer que seja ruim? Não. Cargo público, algo seguro, estável, beleza. Tá? Mas, se não tiver algo concomitante fazendo a prosperidade se movimentar, isso aqui significa o quê? Cair. Estagnação. Concorda comigo? Sim. Né? Porque quando você está no ápice, cada ano que passa, a tendência, né, é ir diminuindo. Porque se não se cresce mais, não se tem mais aquela, né, o crescimento dentro do plano de cargos e salários. A pessoa começa lá no cargo C, aí depois de não sei quantos anos passa para o B, depois de não sei quantos anos passa para o A. Sendo que dentro do C, B e A tem os níveis 1, 2, 3, 4. Quando você chega lá no topo, parou. Então, a partir que chega no topo, os anos vão passando, você, na verdade, a pessoa está o quê? Diminuindo. Se não tiver algo concomitante que faça você crescer, significa que você está caindo. Tem que ser visto isso. No que não quer dizer que a pessoa vai ficar mal. Não, tá? Não, tem pessoas que o cargo é muito bom, ganha bem, pode estar diminuindo, mas vai se aposentar maravilhosamente bem. Ok, tá bom. Não quer dizer que esteja ruim. Agora, no campo financeiro, falando. Agora, no campo... Isso dependendo do cargo. Agora, no campo alegria, aí faz toda a diferença, porque... Lembrando, para se estar no fluxo da fluência divina, para a pessoa soltar completamente, é extremamente necessário estar vivenciando o propósito de vida. Entendido? Entendi. Próxima dúvida. Cessou? Vamos lá. Então, vou responder do chat. Pelo que eu vi aqui. E quando as dívidas são grandes? Qual é a diferença? Diferença nenhuma, Águida. A Águida perguntou aqui no chat. E quando as dívidas são grandes? Mesma coisa, Águida. Pega 10%, tá? Pega 10% e paga as dívidas. Independente questões do que diz respeito aos valores devem ser ignoradas, tá bom, querida? Ignora se é R$100, se é 100 mil, se é 1 milhão, se é 1 centavo. 10%, 10%, 10%. Mas assim, tá? Se eu tiver nesses 10% pagando, isso quer dizer que eu estou com fluxo, não? Ou só o fato do nome estar sujo, não estou. Se estiver fazendo os 10%, 10%, 10%, ok. Tá de boa, né? Isso. Essa era a minha dúvida. É isso aí. Então tranquilo. Tá bom? Top. Mais alguma pergunta? Obrigada. Nada, querida. Pode perguntar o quanto você quiser. Então,
Agradeço a presença de todos. Terça-feira agora não tem live, tá? Terça-feira agora não tem live. E teremos live na quinta-feira. Terça-feira agora eu vou estar trabalhando 24 horas. E quinta-feira podemos fazer um debate. Vamos fazer um debate na terça-feira. Debate via texto. Ótimo. Pronto. Então, em vez de live, na terça-feira faremos um debate e vamos escolher aí o assunto. Maravilha? Agradeço a presença de todos vocês. Um forte abraço. Na quinta-feira estaremos finalizando este curso que iniciamos dentro da mentoria, e finalizando entre aspas, tá? Finalizando porque eu estou levando em consideração pessoas externas que estão participando. Para quem faz parte da mentoria, o curso se estende. Tá? E aí vamos falar, eu vou bater muito na questão propósito de vida, que vamos falar Ananke, Temis, na quinta-feira. Arquétipo de Ananke, arquétipo de Temis, focado nos dois. Arquétipo de Ananke, arquétipo de Temis. O que são esses arquétipos? Arquétipos primordiais femininos responsáveis por colocar a pessoa no propósito de vida e garantir que a pessoa, dentro do propósito de vida, vá crescendo com sabedoria. É isso será na quinta-feira. Forte abraço e avante!